A paz do Senhor para os irmãos. Hoje nós estamos na lição 11 e vamos falar sobre profecia e ordem no culto, que se encontra em 1 Coríntios 14. O cristão, ele deve estar sempre no caminho do amor, pois o primeiro mandamento do Senhor é o amor. E o amor tem que estar ligado com os dons. Então é necessário que nós busquemos os dons, mas temos que ter o amor em nossos corações. Porque o amor e os dons provêm do Espírito Santo. Nós vamos entender hoje a importância dos dons de profecia, os dons de línguas e a decência e ordem no culto a Deus. A preocupação do apóstolo Paulo é com a igreja na sua totalidade, não no individualismo. Então ele falou através da carta dos Coríntios que era necessário termos interesse pelo dom da profecia, porque é um dom mais importante e é um dom completo para a igreja, porque o dom de línguas é um dom individual que edifica somente a pessoa que está falando. A introdução aqui da nossa lição, que está no capítulo 14, diz que Paulo ensina como deveria ser o culto na igreja primitiva, e ele visa corrigir os exercícios desordenados dos dons pelos coríntios, salientando a necessidade de edificar a congregação e aplicar os ensinos do capítulo 12 e 13. Os dons exercidos no culto público devem ser de benefício coletivo. Caso contrário, tudo resultará em desordem e confusão. Então ele nos alerta aqui para que não tenhamos confusão nos nossos cultos. E eu vou falar uma palavra aqui, numa língua diferente, e creio que os irmãos não vão entender. É assim: Iesu Ayades, Iesu Aikiterã. Vocês entenderam? O que fala a primeira parte é Jesus é amor. E a outra é Jesus vive. Não tem como você entender. E é por esse motivo que o apóstolo Paulo nos instrui que não pode haver confusão nos dons. Os dons de língua, se todo mundo falar junto, ninguém vai entender nada. E eu vejo esse ponto como se fosse um vespeiro, onde tem muitas abelhas e está lá aquele zumbido e ninguém está entendendo nada. E cada um falando, no mesmo tempo, vai haver desordem. E o culto é para adoração ao Senhor, não é para haver desordem. E o dom de profecia é para edificar, exortar e consolar. Não é para trazer confusão, não é para julgamentos. A profecia significa prever o futuro, feito por influências divinas. Os propósitos da profecia é exortar, induzir alguém a fazer ou pensar determinada coisa. Porque nós, muitas vezes, andamos por caminhos que não convém, não provém de Deus, e Ele, através da profecia, Ele está nos exortando a pensar, por quê? Qual é o motivo? E para que nós saiamos daquele caminho que não vai levar a nossa salvação, que a preocupação do Senhor é a salvação eterna. Outro ponto da profecia é edificar. O que significa edificar? É erguer, levantar aquele que está caído. Muitas vezes nós estamos fracos, desanimados, principalmente nos dias atuais, que estamos atravessando esses problemas da humanidade, e muitos estão ficando desanimados, porque não tem muito espaço na igreja, não está podendo se unir em comunhão com irmãos e fazer o que fazia antes, em conjuntos, confraternizações e uma série de coisas. E é nesse momento que a profecia vem para erguer e levantar e edificar aquele que está caído, Então, para fortalecer através da palavra também. Consolar é outro ponto, terceiro ponto da profecia. É para aliviar a dor
o sofrimento, a aflição com palavras de promessa, porque Deus sempre nos traz uma palavra de promessa. E é através do seu Espírito Santo que nós temos a certeza dessa promessa. Em Provérbios diz que se não houver profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei é bem-aventurado. E nós necessitamos, a igreja necessita de profecia para ser exortados, para ser edificados e para ser consolados. Deus escolhe quem pode ser o representante dele para esses dons, principalmente o dom de profecia, porque o dom de profecia é um dom completo e é um dom que o apóstolo Paulo incentiva a igreja a buscar. É um dom sério, é um dom de responsabilidade, porque nós estamos representando, nós somos porta-voz de Deus. E não é qualquer pessoa que pode ter esse dom. Nós devemos ter muita intimidade com o Senhor para recebermos esse dom e buscar. Porque muitas vezes nós buscamos, mas não temos capacidade, não estamos preparados para receber esse dom. Porque ser porta-voz do Senhor é representar a Deus. E não é qualquer um que pode representar a Deus. Falar uma coisa aqui, como se fosse o próprio Deus, e fazer outra coisa ali. Então, nós temos que ser espelho do Senhor. Existe 3 tipos de profecia. A profecia da carne, que ela vem através das emoções, né? A profecia do diabo, que é uma coisa maligna, e que a palavra de Deus diz em Êxodo 20, capítulo 7, que não devemos tomar o nome do Senhor em vão. E a palavra, a profecia que vem diretamente de Deus, essa é pura e eficaz, é boa, é limpa, e que entra nos nossos ouvidos e nós entendemos que realmente é o Senhor falando. Mas mesmo que nós estamos ouvindo uma profecia, nós não podemos jamais julgar o profeta, mas analisar o que está sendo falado. Porque quando Deus fala, chega com som suave, como música suave aos nossos ouvidos. Quando é de Deus. Mas tem aqueles que são enganados porque não têm os ouvidos ungidos para receber a profecia. E quando é da carne, eles vão receber de qualquer forma. Quando é maligna, eles vão receber também, porque é necessário que tenhamos os ouvidos ungidos para recebermos, né, a palavra pura, verdadeira, a profecia de Deus. E se você não tiver, você não vai receber o que verdadeiramente é de Deus, vai receber qualquer coisa, né? E qualquer alimento, qualquer coisa vai te alimentar, mas poderá fazer mal, porque se for uma alimentação, se você for num restaurante fazer a sua refeição, você está vendo por fora ali, mas se você for dentro, talvez você não comerá aquela comida porque está sendo feita sem higiene nenhuma e vai te causar mal. Assim é um paralelo com a profecia. Se você não tiver com o seu ouvido preparado para ouvir, ungido, santificado, você vai receber tudo o que vier. Aqui o apóstolo Paulo também fala sobre como precisamos observar sem julgar a profecia. Então, a nossa vida é completamente vivida através de profecia, pois Deus, Ele já nos deixou, através das suas escrituras sagradas, tudo o que devemos fazer para alcançarmos a salvação eterna. Então, o passo a passo para a salvação, eu vejo como Moisés, ele ali, que foi um grande profeta de Deus, ele ali estava conduzindo o povo de Israel a entrar na terra prometida.
Então eu vejo desse lado porque ele foi o representante de Deus, o primeiro representante de Deus aqui na terra. E ele foi um homem sábio, que ele, depois de passar tudo o que ele passou, porque ele foi escolhido por Deus, desde o ventre de sua mãe, para ser um grande representante de Deus. E Moisés, ele sempre conduziu o seu povo primeiro ouvindo a voz do Senhor. E depois de Moisés veio Josué. E assim apareceu vários profetas, porque o povo, o povo necessita de profetas para que não desvie dos caminhos. Então Deus colocou sempre um profeta para que o povo sempre se consertasse com ele. Sempre tinha que haver um conserto. Então, através da profecia, porque muitas vezes nós estamos passando por situações e através dessas situações que ninguém sabe, Deus usa um profeta e é ali que somos edificados e somos consolados, porque ficamos assim desorientados, desanimados devido às circunstâncias da vida, devido às aflições que nós passamos, né? E é necessário ouvir a voz do Senhor, porque é nesse momento que a gente vê que Deus está conosco, Ele não nos abandona. Na prova da presença de Deus, que fala no tópico 3, diz assim: tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Isso é quando a profecia vem diretamente ao nosso coração, porque é manifestado os nossos segredos, o que nós estamos passando, o que nós estamos querendo, e através da profecia é testemunhado que Deus está de fato no meio de nós. Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. E nós precisamos, para alcançarmos a vida eterna, a salvação eterna, assim como o povo entrou na Terra Prometida, a nossa estadia aqui na Terra, porque nós estamos aqui de passagem, é caminharmos para a salvação. E nós necessitamos de nos alimentarmos da palavra, da profecia do Senhor, porque o Senhor fala através da sua palavra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Fará é um verbo que está no futuro, e futuro significa profecia, porque a profecia prevê o futuro. Então Deus sempre fala fará, morrerá, sempre os verbos que Deus fala sempre está no futuro. Ainda que esteja morto, viverá. Então é dessa forma que a igreja está caminhando para o céu, é ouvindo e seguindo as profecias do Senhor, que são promessas do Senhor. Por essa razão, a importância desse dom é saber que ouvir atentamente a voz do Senhor, pois os profetas são porta-voz de Deus. Isso é muito sério, né? O dom de línguas precisa ser usado com sabedoria, senão se torna uma confusão na igreja. Não podemos viver num culto em desordem, sem entendermos o que todos estão falando, porque se falam ao mesmo tempo, não tem como entender, não tem como haver entendimento. E o apóstolo Paulo nos alerta que devemos fazer tudo com ordem e decência, porque o culto é para adoração ao Senhor. E o dom de línguas é algo que é para
nossa edificação, uma coisa particular, individual. E nós, quando sentimos a presença do Senhor, não há necessidade de falar em voz alta. E quando Deus quer usar alguém no dom de línguas para a igreja, é necessário que tenha um intérprete. Assim como eu falei, essas duas palavras aqui em japonês, eu não sei falar japonês, mas a gente pesquisa e hoje em dia é até mais fácil de você traduzir. Se você receber uma mensagem em outra língua, você vai lá no tradutor do seu computador e você vai saber o que é. Mas dentro da igreja não é assim, não tem tradutor. Então é necessário a pessoa ter o dom de tradução, porque a palavra de Deus nos induz a procurar dons espirituais. O apóstolo Paulo, ele enfatiza o dom da profecia, que é um dom importante, porque é um dom que leva a igreja à salvação, a certeza que um dia iremos para o céu. Então nós precisamos dos dons espirituais, mas tudo com ordem e decência. Não é da nossa carne, da nossa vontade. Eu quero falar uma coisa boa para o meu irmão aqui, para a minha irmã ali, e eu estou vendo que aquela irmã está passando, o sofrimento dela, e eu quero, por conta da minha emoção, porque eu gosto muito dela, eu vou chegar e vou falar: o Senhor está mandando dizer que isso vai passar. É claro que a gente quer que passe o momento ruim, o momento de dor, de sofrimento, mas não é dessa forma. Ou eu estou passando por uma dificuldade, por um problema, por uma tristeza, e estou ouvindo alguém falar em línguas estranhas ao meu lado, e eu mesmo vou interpretar que Deus está falando comigo diretamente. Não pode ser feito dessa forma, para não haver confusão. Existe um intérprete. Um fala e outro interpreta. E pode haver 3 falando, no máximo 3. Mais do que isso é confusão, traz confusão. E tudo que Deus quer fazer é para o bem da igreja, é para que vidas sejam libertas, para que ímpios ouçam que o Senhor fala e o Senhor nos conhece, e o Senhor sabe de todas as nossas necessidades e que nós precisamos do Senhor para termos a nossa alegria, o nosso refrigério, para que os nossos problemas sejam diminuídos, porque os problemas não acabam aqui na terra. O problema acaba só quando nós formos nos encontrarmos com o Senhor. Aí acabou o problema. E é por isso que o Senhor está sempre nos alertando através da sua palavra, que é a profecia, e através de pessoas usadas por Ele para nos alertar, nos exortar, nos consolar e nos edificar. A igreja precisa de edificação, de fortalecimento, para sobreviver às lutas de cada dia. O povo precisa disso. Eu vejo que a igreja nunca passou por um momento que nós estamos passando agora. Um momento que nós vemos aqui poucas pessoas e parece que algo errado está acontecendo. Mas eu penso que não é algo errado, é a palavra do Senhor se cumprindo. É a igreja que precisa buscar mais ao Senhor, a igreja que precisa ter mais compromisso com a palavra, a igreja que precisa buscar os dons espirituais, a igreja que precisa ver, refletir onde está errando. Nesse momento, cada um está em suas casas, porque nem todos podem estar na igreja, e é momento de reflexão, introspectiva. É momento de rever e ler a palavra de Deus e se orientar o que Deus quer fazer na sua vida.
e o que Deus quer de você, o que Deus quer de mim. É um momento que nós devemos pensar, analisar, e isso vem da profecia que recebemos. Quando você recebe uma profecia, você tem que pensar no que está sendo dito, analisar o que está sendo dito e pegar o que é bom, reter o que é bom. O que serve para você, o que vai te alimentar, o que vai levar você em direção à salvação eterna. É momento de reflexão, é momento de buscar a Deus, é momento de deixar as brincadeiras de lado, de servir ao Senhor de qualquer maneira, de vir para a igreja e o pastor ter que estar chamando a atenção, porque tem alguém atrapalhando o culto. E o culto é para adorar o Senhor, tem que ser com ordem de decência. O culto não é para vir conversar com outro e contar probleminhas que atrapalha, porque tem alguém do seu lado que está prestando atenção, que está recebendo a porção do Senhor, está sendo atrapalhado por aquele que está conversando, por aquele que está falando coisas que não é do momento, coisas que não vai trazer edificação. E quando o apóstolo Paulo, ele fala que devemos ter ordem e decência, ele fala aqui, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Ele está falando sobre a profecia, sim. Ah, mas por que você está falando sobre os irmãos que vêm para a igreja conversar? Porque a profecia está sendo pregada pelo pastor, porque a palavra que sai da boca daquele que está pregando também é uma profecia do Senhor, e por isso que tem que ter ordem e decência na casa do Senhor. Então, todo aquele que sobe no púlpito, todo aquele que está na frente da igreja para pregar o evangelho de Cristo, ele está profetizando a palavra que Deus deixou, que é uma profecia, é uma promessa. Então, nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, estar com ouvidos atentos ao que Ele quer nos falar. E nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Nós viemos para a igreja para adorar ao Senhor, para buscar ao Senhor. Então, tudo para Deus tem que ser feito com ordem e decência, para que não cause escândalos, não cause confusão, porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. Aqui nos diz que lembremos que a igreja se reúne nas casas, influenciava antigamente, né? Elas eram influenciadas. Os que de fora vinham e ouviam para visitar os cultos, daí a recomendação final do apóstolo Paulo: tudo, porém, seja feito com ordem e decência. Isso no capítulo 11, é a última coisa que ele falou neste capítulo. E o Senhor, Ele está sempre nos advertindo. Em todo tempo, Deus está falando. Em todo tempo, Ele usa alguém, Ele usa o pastor, principalmente o pastor, porque a responsabilidade maior é do nosso pastor, de colocar a igreja em ordem, de se preocupar com cada membro, se está agindo corretamente, porque o pastor é o porta-voz, é o representante de Cristo e ele conduz as ovelhas à salvação. E a preocupação de Deus é a salvação. Sempre foi e sempre será a salvação daquele que aceitou e daquele que poderá aceitar. Porque sem salvação ninguém verá Deus. Então, nós devemos atentar para o que Deus tem falado para nós, para as profecias que têm sido colocadas diante de nós, para garantirmos o que mais queremos, é a salvação. Porque sabemos que
Um dia sairemos desse mundo. Eu vejo esse momento como um momento mais difícil que a igreja está vivendo aqui na Terra nos dias atuais, porque a igreja já viveu momentos muito difíceis antigamente, mas esse é um momento difícil porque o Senhor está voltando. Então nós temos que estar preparados para o arrebatamento da igreja. Muitos foram levados através desse vírus, mas muitos não tiveram a oportunidade de se reconciliar com Deus. Deus os exortou, Deus tentou, através da sua profecia, por muitas vezes, mas muitas vezes nós pensamos que ainda há tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E agora é tempo de conserto, é tempo de analisarmos, de pensarmos o que nós queremos. Ficar neste mundo ou morar com Jesus? Que nossos ouvidos estejam atentos à voz do Senhor, à profecia do Senhor, que nós possamos fazer a obra de Deus com decência e ordem, para não causar mais danos, para não perdermos mais vidas, porque vidas para Deus são preciosas. E Deus se alegra com a morte dos seus santos, porque estará com ele. E Deus se entristece com a morte daquele que não conseguiu ouvir atentamente a voz do Senhor. Que possamos refletir a cada dia o que Deus tem falado para nós. Que nós possamos verdadeiramente ouvir a voz do Senhor. E a aplicação pessoal nos diz assim: o culto é um momento de adoração a Deus e edificação da igreja com o corpo de Cristo, no qual cada um pode exercitar os dons, desde que seja com decência e ordem. Você pode ter o seu dom, sim, buscar o seu dom. Você pode receber de Deus um dom, mas para ser usado com louvor para Deus, para você ser representante de Deus, para causar alegria nos corações, para que vidas sejam consoladas, edificadas e exortadas, porque é necessário, não para trazer desordem, confusões. E que possamos abrir o nosso coração para que Deus habite, para que Deus nos use, para que possamos ser portas-vozes do Senhor. E que, através dessa palavra, nós possamos guardar e testificar e verdadeiramente servir ao Senhor com alegria, com prazer e ter a nossa garantia de salvação, porque é assim que Deus quer, porque Ele transforma nossas vidas e nós precisamos de transformações a cada dia, precisamos ser renovados a cada dia, fortalecidos a cada dia, para que não percamos o bem mais precioso que Ele nos deixou, que é a nossa salvação eterna. Então, meus amados e queridos irmãos, essa é a razão que Deus deixou escrito no livro de Coríntios e usou o seu apóstolo, o profeta de Deus, para nos alertar, para que nós possamos pensar e que na hora que estivermos ouvindo uma profecia, não julgarmos, fazer julgamentos e sabermos discernir e ouvir o que Deus tem preparado para nós. E o que Ele tem preparado é o melhor. E é importante ouvir atentamente
porque o tempo está se findando e se ficarmos desapercebidos, talvez não tenhamos tempo de fazer um concerto com Deus. E a preocupação de Deus, como eu já falei, é a salvação de cada um. E que o Espírito Santo de Deus fale melhor nos seus corações e que nós possamos verdadeiramente dar ouvidos ao Senhor, que nós possamos ter fidelidade com a Tua Palavra, que nós possamos nos dedicarmos nas coisas que vêm dos céus, porque é o caminho que nos leva à salvação. A palavra do Senhor diz que, mais uma vez, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Amém. Graças a Deus.